Senhor presidente, senhor relator, senador Álvaro Dias, professor Fachin, esse é um momento diferente aqui no Senado. Estou aqui há quase 5 anos e nunca vi uma sabatina como esta. Eu acho que isso é extremamente salutar para o Senado, para o Parlamento e para o povo brasileiro. O Supremo tem sido, nos últimos anos, no nosso país, realmente aquele defensor e o garantidor daquilo que expressa a nossa Constituição. O povo brasileiro ainda convive com muitas mazelas, embora o direito esteja garantido lá na nossa Constituição, como direito à saúde, direito à segurança, direito à educação, mas ainda falta efetividade em muitos cantos desse país. Ainda muita desobediência constitucional. E o senhor está sendo escolhido para ser um daqueles 11 discípulos que irá defender os mais de 200 milhões de brasileiros, defendendo e mantendo esses direitos que a nossa Constituição realmente tem pregado e está garantido. Professor, o senhor tem defendido publicamente o ativismo judicial, com ideias como a do papel dialético do direito de promover a emancipação e a de que a constitucionalidade das regras deve se alterar de acordo com as mudanças da sociedade. Isso a gente aprende no curso de Direito, nas primeiras aulas lá de Direito. Sou médico por formação, mas também bacharelei em Direito. E pela força criadora dos fatos. Certamente que a nossa Constituição não pode ser imutável, e de fato ela não tem sido, e deve acompanhar as mudanças sociais. Contudo, por outro lado, ela é o fundamento da nossa ordem jurídica, emanada do povo, como aqui já foi dito, por meio dos nossos legisladores eleitos. E dela se espera toda e qualquer estabilidade. Pergunto, professor, como ministro do Supremo, caso o senhor venha a ser escolhido, e vou guardar essa palavra aqui do senhor vinculante, sua fala, o senhor nos garantiu aqui que ela é vinculante. Eu acho que durante todo esse dia, pode ter certeza, muitas dúvidas estão sendo tiradas. Não veja isso como ruim, eu vejo isso como extremamente salutar. Volto a repetir. Então, como ministro do Supremo, caso o senhor venha a ser escolhido, de que maneira Vossa Senhoria pretende promover o ativismo judicial sem comprometer a segurança jurídica? De que maneira Vossa Senhoria pretende promover tal ativismo judicial sem desrespeitar o Poder Legislativo, nem invadir a sua legítima e principal função de legislar? Quero aqui, Pimentel, presidente Pimentel, dar o meu testemunho e dizer que essa sessão está sendo diferente até na forma de presidir. Fui um crítico ao iniciar a sessão, dizendo que deveria ter sido obedecido à ordem de chegada. Permaneço com essa crítica, que ela é construtiva. E volto a sugerir aquilo que foi dito aqui pelo senador Agripino, já que a gente está tão moderno, especialmente com a tecnologia da informação, que seja obedecido à ordem de chegada. Isso é direito em todo canto do mundo. E aqui tem que assim ser firmado. Agora, faço o elogio na maneira de conduzir, deixando que cada um se manifeste, lógico, com a limitação temporal, mas que o sabatinado responda individualmente e tenha direito a essa trepa. Então, aqui a minha crítica foi feita de forma construtiva, mas faço um elogio nessa outra maneira realmente de condução. E não vejo nenhum malefício e nenhuma dúvida de que, caso necessário, a sessão fosse mudada para amanhã, de que seria realmente diferente qualquer outro resultado. Com a palavra, o professor Fachin. Senador Eduardo Amorim, muito obrigado pela intervenção de Vossa Excelência. São 3 os pontos centrais, em homenagem, se Vossa Excelência me permitir, a brevidade do tempo e a objetividade com a qual Vossa Excelência tocou nos temas, irei tentar ferir diretamente os 3 pontos, começando pelo primeiro, todos 3 obviamente relevantes, que trata da questão da efetividade das regras, da necessidade de obediência e cumprimento.
nós temos, claro, isto como imperativo, acredito que nenhum de nós disso divergirá. O seu diagnóstico também me parece correto, ou seja, tem-se uma percepção segundo a qual as decisões judiciais às vezes demoram para serem efetivadas. Imaginemos hipóteses de credores legítimos que muitas vezes levam anos para realizar o seu crédito, ou de um cidadão que precisa começar uma demanda na pequena comarca do vosso Estado, ir ao Tribunal de Justiça do vosso Estado, ir ao STJ e, finalmente, ao Supremo Tribunal Federal, mais de uma década posterior. A sensação de inefetividade que se tem é, evidentemente, não apenas latente, mas é real. Como nós podemos enfrentar isso? Eu acredito que há alguns mecanismos importantes para enfrentar isso, e em todos os poderes. No Poder Executivo, por exemplo, nós precisamos colocar em questão o volume das demandas e dos processos que são judicializados e criar, quem sabe, filtros em face dos quais o Poder Executivo contribua para acelerar e, obviamente, não aumentar a morosidade do Poder Judiciário. No Poder Legislativo, comandos que não têm eficácia contida me parecem também bastante relevantes, porque quando uma norma constitucional ou uma lei complementar nos diz que tal matéria será explicitada nos termos de legislação futura, esta forma de eficácia contida também abre um debate. É de execução imediata? Não é. Mas o mais importante é no judiciário, ou seja, como dar o sentido de efetividade do regramento para que, de fato, as leis e as regras sejam efetivamente cumpridas. Nisso, a decisão judicial, além dela resolver nos conflitos interindividuais o caso concreto, ela precisa conter também uma eficácia didático-pedagógica para todos. Ou seja, na medida em que o Poder Judiciário emite uma mensagem de obediência legislativa, de obediência ao comando normativo, isso se espraia na sociedade. E é assim que nós também vamos ter, advindo dos três poderes, um contributo, uma contribuição para que todos nós na sociedade também possamos debatamos algumas alterações culturais que nós temos no sentido de que nós também, no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, todos os cidadãos precisam cada um fazer a sua parte para reclamar que o Estado faça parte dele. Portanto, eu diria que em matéria de efetividade há deveres legislativos, executivos e judiciários e também de todos nós como cidadãos. O cumprimento da regra não pode ser destinatário de um prêmio, deve ser a normalidade das coisas da vida, desde a obediência de um sinal de trânsito até a obediência de uma regra constitucional. Acho que esse é o nosso grande desafio. No tocante ao ativismo que Vossa Excelência faz referência, os limites do que eu tenho defendido numa dimensão prospectiva é uma interpretação atualizadora do texto constitucional, mas não legislativa no sentido de inovadora. Eu tive a oportunidade de dar um exemplo ao qual eu vou tomar a liberdade de me reportar, que é a questão, por exemplo, da incidência da imunidade tributária sobre livro em papel. Isso está na Constituição. É preciso que o Judiciário faça uma interpretação atualizadora para saber se esse meio físico ainda se mantém e se o objeto jurídico da tutela era aquela figura e não necessariamente o meio físico. Mas isso está contido dentro de uma racionalidade sistemática e não constitui uma atividade que desborde do sistema jurídico. Porque o que eu tenho dito e defendido, que o juiz deve, obviamente, usar a sua capacidade mental para formular o raciocínio de lógica dedutiva para chegar a uma conclusão, mas ele deve encontrar essa solução dentro do sistema jurídico. As soluções precisam ser intrassistemáticas. E nisso, no meu modo de ver, pode ter um papel importante do juiz, mas evidente que nesta dimensão o juiz não pode nem deve legislar. Por último, no tocante a um desdobramento desta pergunta, que diz respeito a Vossa Excelência, esses espaços que eventualmente fica uma certa
digamos, lacuna da formulação legislativa, ou seja, em determinado momento o Poder Legislativo poderia ter emanado uma dada lei sobre uma questão de família, uma questão tributária ou, eventualmente, uma questão previdenciária. O Poder Judiciário não emana a lei. Está o Judiciário autorizado a suprir esse vazio legislativo? A resposta é negativa. A hipótese excepcional é do mandado de injunção nas hipóteses que a Constituição autoriza. E pronto. Ou seja, é preciso, portanto, ter um limite. Até porque, no debate desta questão, é preciso, eventualmente, debater se, de fato, há mesmo essa que é denominada por alguns de mora legislativa. Às vezes, a inércia do legislador é também uma opção legislativa. Não estou dizendo como regra, mas, portanto, estou apenas contextualizando para evidenciar que este vazio, como regra geral, não deve ser ocupado pelo Poder Judiciário. Eram as percepções que eu tinha a dar a Vossa Excelência. Para a tréplica, o senador Eduardo Amorim. Aliás, para a réplica. Obrigado, presidente. E, professor Fachin, como eu disse, essa sabatina é diferente. E ela começou também diferente. Quero aqui dar o meu testemunho. Ela começou diferente com a humildade de Vossa Senhoria ao andar de gabinete em gabinete para se apresentar, para trazer o seu currículo. Não bastasse aí a relatoria do senador Álvaro Dias. Mas nós que não somos paranaenses, que somos do Nordeste, eu mesmo não conhecia. Que o senhor mantenha, caso o senhor seja escolhido, o mesmo diálogo com esse parlamento, com essa casa, com a mesma humildade que o senhor realmente se apresentou. Eu acho que esse é um momento diferente, que aprendamos todos realmente com esse momento, porque o país passa por um momento extremamente difícil. Não é só uma crise fiscal e uma crise econômica que está nos atingindo, não. Para mim é muito mais grave do que isso. É uma crise ética, é uma crise moral, sobretudo no zelo e no cuidado com a coisa pública. E é isso que o povo disse e foi às ruas manifestar. Já não suportam a carga tributária perversa e um pouco retorno por parte do Estado. Caso o senhor seja o escolhido, ou seja escolhido, realmente não esqueça disso, de manter o diálogo permanente com as instituições, com os outros poderes, manter a mesma humildade com que o senhor se apresentou aqui para todos nós. E volto a dizer, esse é um momento diferente. E oxalá que daqui para frente seja diferente também outras sabatinas e a maneira como a gente conduza aqui. Eu acho que ganhamos todos nós e o povo passa a ter mais transparência em todos os nossos atos.